do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria, uma satisfação mais uma vez de poder compartilhar com a amada igreja um pouco da porção das Sagradas Escrituras. E eu convido a amada igreja a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 2, e teremos uma breve reflexão. Pretendo não cansar muitos irmãos, mas eu convido a igreja que abra uma porção da palavra de Deus, livro do profeta Malaquias, capítulo de número 2, os versos de 1 ao verso de número 9, que teremos a reflexão neste momento. À medida que os irmãos encontrarem, aqueles que puderem ficar de pé, que possa acompanhar, os que não puderem também possam acompanhar a leitura, sentados mesmo, reverentes, com a palavra do nosso Deus. Malaquias, capítulo 2. Amém? A palavra do Senhor nos diz: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviados do caminho, e, por vossa instrução, tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Amém? A igreja pode sentar, e que Deus aplique a sua palavra em cada coração, e que Deus, assim como nosso irmão já orou pedindo graça, intrepidez, que a vontade de Deus venha falar a todos nós. Queridos, eu quero refletir com a amada igreja nesta noite. Um tema que é muito propício para o nosso tempo, a nossa época. Falar sobre formalismo religioso é algo muito pertinente, e eu quero, com a amada igreja, refletir neste assunto, não ao formalismo, mas sim respeito e temor. Os sacerdotes daquela época, alguns ainda conseguiam realizar algo em conformidade com a vontade de Deus, mas o seu coração e a sua vontade estavam distantes de realizar algo que era proposto segundo a lei do Senhor, segundo a vontade do nosso Deus. Para alguns outros, já haviam deixado de realizar a vontade do nosso Deus, de realizar conforme o respeito e o temor devido ao nosso Pai, ao nosso Senhor. E eu quero, meus irmãos, ter com esta reflexão
um objetivo de falar sobre o relacionamento com Deus, ele precisa ser levado a sério. O relacionamento com o Senhor não deve ser de qualquer jeito, não deve ser levado em conta somente uma breve ou uma forma que para agradar o outro ou às vezes o nosso próprio ego. Mas o nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser levado muito a sério. E o povo de Israel, trazendo aqui para o contexto, demonstrava desrespeito em relação a Deus quando não observavam a aliança que eles fizeram com o seu Senhor. E assim profanaram o altar, banalizaram o casamento através de casamentos mistos e também era cometido muitos adultérios. Na época de Malaquias, o formalismo religioso estava em alta. E isso, meus irmãos, que para alguns comentaristas, este foi o período da história que serviu como berço da criação do farisaísmo, uma seita judaica considerada por muitos de hipocrisia, e não muito menos pelo nosso mestre, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E não é difícil ver a hipocrisia presente, onde o formalismo ele é extremo, porque o formalismo favorece a utilização de máscaras pelas pessoas que assim procedem, de modo que elas não são aquilo que de fato demonstram ser. O formalismo religioso, ele pode ser colocado em prática e pode passar despercebido para os outros, e o pior é quando isto é acometido que o próprio indivíduo engana-se a si mesmo. E aqui, nesta época, o profeta Malaquias, como boca do Senhor, como boca de Deus, como servo do Senhor, é utilizado para que o Senhor venha trazer essa mensagem para o seu povo, que estava distante da vontade do Senhor, distante da lei, a ponto, meus irmãos, de o Senhor não se agradar com a atitude do seu povo. E precisamos dar uma especial atenção ao formalismo religioso no contexto atual da igreja e no mundo. Se observarmos desde que o Senhor Jesus deixou, quando ele partiu, quando foi assunto aos céus, nunca houve tanto formalismo e falsas profissões de fé quanto há nos nossos dias atuais. É interessante, meus irmãos, que hoje é um status dizer que é evangélico, é um status dizer que eu vou à igreja, mas o meu coração não está ali, meu desejo não está ali, mas eu preciso ir à igreja para demonstrar à sociedade ou a alguém que eu vou, que eu participo. Não tem nenhum problema até então entre seres humanos, não tem problema em seres humanos, mas se fazemos isto, Deus tem enxergado, Deus tem atentado. Eu não quero dizer, meus irmãos, que você deve ir ou não à igreja a chinelada, que também não resolve muita coisa. Não resolve muita coisa. O que precisamos, assim como já foi falado nessa noite, como foi cantado, como foi proferido, e devemos orar, agradecer e engrandecer ao nosso Deus, antes de sair de casa, já preparando o nosso coração para o que temos a entregar ao nosso Senhor. Não apenas aquilo que Deus vai falar conosco aqui neste momento, mas o que nós temos a entregar a Ele. Isso faz muita diferença. Agora, mais do que nunca, devemos também nos examinar e investigar a nossa religião, para sabermos de que tipo ela é e decidimos se o nosso cristianismo é formal ou é algo do nosso íntimo, se é algo do nosso coração. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2. Paulo, de forma muito sábia, usado por Deus com muita intrepidez, e fala a uma igreja que ali ainda havia muita concentração de muita hipocrisia,
E neles, meus irmãos, Paulo fala a respeito da religião que tinha como identidade na circuncisão na carne, quando era no prepúcio, era algo externo. A religião era tida como identidade no indivíduo, mas por um fator externo. Mas em Cristo Jesus, como Paulo vem enfatizar para aquela amada igreja, que a verdadeira identidade demonstra no íntimo, é no coração do indivíduo, é no seu interior, aquilo que você entrega para Ele, aquilo que você recebe do Senhor e você guarda como as suas palavras. E é importante lembrar dessa vontade de Paulo que ensina a igreja de Roma, e ensina para toda a igreja nos dias de hoje. E é importante lembrar disso porque às vezes pensamos que o formalismo representa talvez o excesso de zelo e seriedade, e que essas são as verdadeiras virtudes de uma espiritualidade respeitosa e temerosa, por às vezes apenas comparecermos a um dia de culto. Porém, ainda assim o coração do homem pode se enganar. Mas lá dentro, Deus consegue enxergar toda a propriedade de cada coração, de cada mente que aqui chegou. E que aqui não trago esta mensagem, estas palavras que o profeta aqui não traz com juízo, mas traz uma palavra de exortação para que vejam, meus irmãos, a necessidade de consagração antes de prestar o nosso culto ao nosso Deus. Antes de entregarmos a vontade do nosso culto ao nosso Deus, precisamos ter este relacionamento primário com o nosso Senhor. Esta é a preocupação do profeta Malaquias em anunciar. Mensagem esta que veio primariamente do nosso Deus, de forma que o profeta ali usado pelo Senhor para falar à sua igreja. E vocês podem ver na sua Bíblia, que o título aí desse capítulo tem o castigo dos sacerdotes, talvez em outras versões tenha outro título, mas aqui os sacerdotes são aqueles que representam, né, a lei, que anuncia, que esmiuça, que trata, que guarda e ali ensina a cada um destes, e principalmente estes é quem devem dar uma real importância, uma verdadeira espiritualidade, uma verdadeira momento de consagração para que depois possam anunciar ao seu povo. Há uma responsabilidade grande para com a vida do sacerdote. E aqui, meus irmãos, nós vemos que a vontade de Deus para fazer a justiça e revelar a verdade, ainda que isso nos leve a certos constrangimentos. Ele nos exortará, mas é para a nossa própria salvação e para o nosso próprio bem. Deus não quer apenas lançar às nossas vistas aquilo que nós cometemos por deslize, não apenas julgar, mas Ele quer reparar, Ele quer trazer para si, Ele quer que você entregue o melhor daquilo que você pode entregar. Por isso Ele exorta a sua igreja, exorta o seu povo. O contexto histórico aqui. Malaquias acabara de exortar o povo. Você voltar no capítulo anterior, versículo 14. Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio do seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Malaquias acabara de exortar, porque aqueles que tinham um animal perfeito, conforme a lei dizia como deveriam entregar o seu sacrifício, o tipo do animal e a especificação que deveriam ter, mas eles entregavam algo de qualquer jeito, entregavam um culto de qualquer jeito, ofereciam um sacrifício com defeito, mas Deus diz que Ele quer o melhor.
porque ele diz: eu sou o grande rei, a ele devemos prestar o melhor que nós temos. Ele se dirige às profecias do sacerdote agora, capítulo 2, versículo 1. Mostrando, meus irmãos, uma natureza de exortação para as atitudes que os sacerdotes ali estavam cometendo. E ele se dirige aos sacerdotes para reprová-lo pela sua descrença, pela sua desobediência, pelo ensino deturpado e a parcialidade na aplicação da lei. Na primeira parte do capítulo, temos duas verdades que você pode encontrar, que são duas evidências. Em primeiro lugar, a obediência produz bênção, enquanto a desobediência acarreta em maldição. A desobediência do sacerdote, a desobediência do povo, traz para eles maldição. A desobediência de Israel foi a causa do exílio babilônico para a Babilônia. Em vez de bênção, o povo colheu maldição, porque escolheu o caminho da rebeldia, em vez das veredas da justiça do Senhor. Com a volta do cativeiro, a monarquia não foi mais restaurada. Israel deixou de ser uma nação política e se tornou um rebanho religioso. Por isso que após as palavras do Senhor aqui com Malaquias, houve um período de silêncio profético e ali muitos grupos se levantaram, por isso que é chamado de rebanho religioso. E esses deram muito trabalho ao nosso Deus. E nesse contexto, o sacerdote era o principal figura que tinha ali sido enviado por Deus. Ele também exercia o ministério tanto docente como profético, como lá em Neemias nos instrui. O sacerdote é aquele que estava para trazer as palavras do Senhor, aquele que recebia primeiro da parte de Deus, entendia toda a qualidade do que Deus queria falar para o seu povo, para depois ensinar a lei em conformidade com a vontade do nosso Senhor. Agora eu gostaria de que vocês, juntamente comigo, observassem como se procede na nova aliança em Cristo. O sacerdócio, ele é espiritual. É o que nos edifica em nosso Senhor e Salvador, conforme o apóstolo Pedro já nos diz na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 1. Veja comigo as palavras do apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 8. Ele diz o seguinte: portanto, abandone toda a maldade, todo o engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-se a Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Meus irmãos, como tem sido o teu sacerdócio? Tens ensinado e proferido palavras de bênção ao teu próximo e principalmente aos seus familiares? Como
você tem sido fiel em prática de vida cristã, ou o formalismo religioso também anda em alta no seu dia a dia? Eu quero refletir, meus irmãos, e a partir disso você também faça uma autoanálise. Duas questões que Deus examina no nosso interior. E o primeiro deles é o que Deus procura em nosso interior. E eu gostaria que você procurasse entender, com vontade de Deus, o que Deus procura no coração, no interior, no íntimo daquele que se arrepende, do pecador que procura arrepender-se diante do nosso Deus. E, ao mesmo tempo, aprender com Ele como devemos agradar a vontade do nosso Deus. Queridos, somos pessoas criadas para termos relacionamentos. Isso porque fomos criados por um Deus pessoal e relacional, tendo relacionamento para existir. Todo relacionamento para existir, precisa da colaboração de ambas as partes. E Deus espera encontrar alguma coisa em nosso interior para que o relacionamento que temos com Ele seja valioso e real. Todos nós que proferimos, que um dia falamos ao nosso Deus, que entregamos a nossa vida para que Ele pudesse cuidar, dirigir os nossos passos, fizemos uma aliança com o nosso Deus. Com isso é necessário um relacionamento. E esse relacionamento, ele precisa ser real, precisa ser verdadeiro. E a primeira coisa que precisamos colocar em prática é que deve existir um relacionamento de respeito. Nem o amor é suficiente, pois muitas pessoas dizem que amam, mas faltam com respeito, de modo que a outra parte do relacionamento não terá seus interesses observados. A gente pode parar e pensar, podemos parar e pensar. Podemos conviver com pessoas sem ter um sentimento de amor. Podemos conviver. Porém, o que não pode faltar é respeito. Podemos conviver com um grupo de pessoas onde somente alguns destes podem amar o outro. Porém, meus irmãos, esse grupo, ele pode ir muito além, se ele tiver respeito. Agora, se não tiver respeito e não tiver amor, não há comunhão, não há relacionamento. Respeitar é atribuir valor ao que é do outro, é aceitar os limites da relação que lhe foi imposta. E desta forma precisamos ter respeito com aquele que nós fizemos uma aliança. Valorizar mais as coisas de Deus e não ultrapassar os nossos limites nesta relação. Eu falava agora no final da tarde, estava num culto no lar, um dos nossos irmãos, o quão é importante é temer ao Senhor e respeitar os limites desta relação. Porque Eva, ela pôde amar ao Senhor, mas a partir do momento que ela quis passar dos limites, sendo persuadida, ela desrespeitou a voz do seu Criador. Ela poderia dizer, eu amo meu Senhor, mas a partir do momento que o seu coração, o seu interior desejou ser igual ao Mestre, ou talvez maior, né? Às vezes quando queremos ser, às vezes o ser humano não quer estar no mesmo patamar, ele quer estar sempre a mais do que o outro. A inveja, a cobiça, o respeito já não há, deixou o amor e deixou o respeito. E respeitar é atribuir valor ao que é do outro.
valorizar mais ainda as coisas de Deus, é o que a igreja precisa nos nossos dias, nas nossas vidas, para que o nosso ego, a nossa vontade, não queira ultrapassar os limites desta relação. Uma segunda coisa, além do respeito, o Senhor espera encontrar do nosso interior o temor, que é uma espécie de reverência. Temer a Deus significa não tentar manipulá-lo, aceitar o seu não, estar aberto para recebê-lo como ele é, e não como o resultado da nossa imaginação ou da nossa vontade com este relacionamento. É interessante, meus irmãos, que ainda existe, há séculos, que a palavra do Senhor ela é acessível para muitos. E ela nos instrui a temer ao Senhor, a respeitá-lo, a amá-lo, mas ainda há pessoas nos dias de hoje, tendo a palavra de Deus na sua boca, na sua língua, tendo a certeza de tudo aquilo quanto Deus fala à sua vida, e que devem entender, ainda existem pessoas que querem manipular a vontade de Deus. Deus, se o Senhor me der, eu vou adorar o Senhor. Se o Senhor me der tal coisa, me der tal bênção, eu vou me esforçar um pouquinho mais. Parece hilário, né? Parece hilário, mas é a realidade na vida de muitas pessoas. Eu já disse aqui para os irmãos algumas vezes, não adianta barganhar com o Senhor. Não adianta dizer que vai à igreja ou que vai adorar o Senhor, que vai agradecer somente quando Ele fizer algo que eu estou pedindo. Mas a nossa necessidade de temer ao Senhor não é em detrimento àquilo que Ele atribui da minha vontade. Ó Deus, faz, porque assim eu vou orar e vou agradecer. Vou orar um pouquinho mais. Também o demais, às vezes, sem o coração entregue ao Senhor, não vale a pena. Não adianta passar 3 horas orando e não entregou nada ao Senhor. Está só se lamentando, murmurando, questionando. Tem que ser de forma adequada. Meus irmãos, podemos confundir respeito e temor com medo. Há pessoas com medo desta relação com o nosso Deus. Há pessoas com medo do Deus do Antigo Testamento, que não gosto de abrir o Antigo Testamento. Eu gosto do Deus do amor, que é Jesus Cristo, está no Novo Testamento. Não, deixa de Mateus para Apocalipse, ou de Mateus até Pedro ou João, ali já está bom. Deixa Judas e deixa Apocalipse para lá. Eu gosto desse Deus do amor, eu gosto do Deus do juízo, não. E aí há pessoas que não compreendem, e que Cristo diz em sua própria palavra, nos mostra que Ele não veio excluir o Antigo Testamento. Ele não veio excluir a lei, mas Ele veio apenas cumpri-lo. E o povo do Senhor precisa respeitar e temer, mas não com medo do Deus do Antigo Testamento. E às vezes, fala-se muito em complexo de insuficiência. São pessoas se vitimizando constantemente. Mas, amados, o verdadeiro respeito e temor não surge a partir do medo, mas a partir do amor. O amor e o medo são antagônicos. O medo repele, mas o amor atrai. E devemos temer a Deus por amor e não amá-lo por temor, com medo. Sabe as palavras de Salomão em Provérbios 8, versículo 17? Ele diz, eu amo os que me amam, os que me procuram me encontram.
Você tem medo de alguém, você vai procurá-lo? Não vai. Você está temeroso de algo, você quer passar distante. Tem aquela irmãzinha do coque, que o irmão tem medo? Não tem? A brincadeirinha, que eu não posso ver a irmãzinha do coque que eu tenho medo? Isso existe. Estou com medo da irmã entregar algo. Está fugindo da irmã. Recentemente agora teve uma irmã que disse, eu estou com medo de encontrar com uma irmã que, quando eu chego perto, a irmã já traz o manto. Eu digo, se aproxime dela, minha irmã, se aproxime, não tenha medo não. Isso demonstra, meus irmãos, uma falta de maturidade. Se ela souber discernir o que o outro entrega, tranquilo. Se for algo da parte de Deus, Deus confirma todas as coisas. Maturidade cristã, meus irmãos, não é apenas para ficar somente com certo tempo. Não, começa no dia a dia, todo dia começa com sede, com fome de se alimentar da palavra e da vontade de Deus, pedindo instrução e orientação do Espírito. Então, os que amam ao Senhor procuram e Ele acha aquele que o procura. Segundo e último, como Deus vê o que está em nosso interior. Como Deus vê o que está em nosso interior? Primeiro, através das nossas escolhas, das nossas palavras, dos nossos atos. Deus vê o melhor do nosso interior. Estará em detrimento ao que iremos escolher. As nossas palavras, das nossas atitudes, o nosso comportamento no cotidiano, mostra quem, na verdade, nós somos. Não adianta chegarmos aqui, estar bem vestido, com palavreado adequado, e amanhã lá no trabalho, na faculdade, ou dentro de casa, na vizinhança, está com algo totalmente diferente. Porque Deus sonda, não só aqui, nas nossas obras aqui, toda a nossa vida, todo o nosso ser. O formalismo religioso, ele veio para ficar. E há muitos que se adequam a isso. Mas não é aceitável pelo Senhor. E precisamos lembrar de que, para Deus, o mais importante não é o que nós fazemos ou o que dizemos ser, mas quem, na verdade, nós somos, a nossa essência. Quando o altar era profanado, Deus via a falta de respeito e de temor presente no coração do povo aqui na época. Ele tudo vê, sonda o coração. Os animais que eram oferecidos no altar deveriam ser perfeitos. Ao invés disso, os animais oferecidos eram os piores possíveis. E quem recebia, sabia da situação. Os sacerdotes sabiam que não poderiam entregar ao Senhor algo daquele tipo. E mesmo assim, entregavam. Eles sabiam que não poderiam colocar um animal defeituoso. Nós sabemos que não podemos desobedecer ao Senhor. Nós sabemos que precisamos entregar o melhor para o Senhor. Mas temos entregado o melhor para Ele? Essa é a reflexão que Deus trouxe para com o seu povo. Meus irmãos, às vezes pensamos que tudo o que oferecemos para Deus já está bom, já é suficiente, porque Ele aceita, Ele tem nos abençoado, quando na verdade devemos oferecer o nosso melhor, porque não há nada mais importante para nós do que a nossa relação com o nosso Mestre, e nisso é atribuir ao Senhor o nosso melhor.
Outra falha do povo de Israel do passado era a quebra da aliança. Nos termos da aliança havia uma legislação particular que tratava do casamento, impedindo as uniões entre pessoas de outros povos e o adultério. E aí eu lembro muito do rei Acabe. O rei Acabe, quando tem ali seu matrimônio com Jezabel, primeiramente, ele profana tudo que era do Senhor, tudo que lhe fora ensinado. A sua vida já não é mais a mesma, porque agora ele é o rei, mas quem manda é a rainha. Ele quer uma coisa, ela quer outra, e quem prevalece é a vontade da rainha. Aos poucos, meus irmãos, o inimigo, ele entra e vai achando brecha. Há um ponto depois que você quer tornar realidade e não consegue mais. Porque o inimigo já aprisionou, já tornou escravo. E a vida sexual de uma pessoa diz muito respeito também a Deus e às questões espirituais. Lembremos que a circuncisão era um sinal localizado justamente no órgão genital masculino. Isso nos faz lembrar que não podemos dissociar a sexualidade da espiritualidade. A fidelidade sexual aponta para a fidelidade espiritual. E o que é que acometia-se muito? Adultério, infidelidade nesta nação, que também era reprovável e não agradava ao Senhor. Então, amados, Deus exorta ao seu povo a não andar em adultério espiritual. Pois já exortou no passado, também através de outro profeta, Oséias, que foi usado pelo Senhor, e usado Oséias de uma forma tremenda, que talvez se fosse para ele escolher, talvez não queria, mas como servo do Senhor, disse, eis-me aqui. Ele não reclama, ele só apenas diz, eu irei, eu vou. E aquela relação de Oséias com Gomé, e também na situação dos seus 3 filhos, em relação ao adultério espiritual. Não podemos, meus irmãos, apostatar da nossa fé e transformar isso, talvez, em formalismo religioso. Eu já não oro, já não louvo, já não leio mais a Bíblia, mas eu vou à igreja. Já começou uma apostasia, já não converso mais com meu pai, não converso com meu Senhor, a nossa relação já não está tão aquecida, mas mesmo assim eu vou. E Deus nos chama para aquecer este relacionamento. Deus nos chama, meus irmãos, para este relacionamento ser verdadeiro, onde um sussurro do Senhor no nosso ouvido transforma-se em frases de bênção, onde é necessário estarmos fiéis a Ele, para que não achemos indignos de estarmos na presença do Senhor, de quando estivermos a caminho da igreja, os nossos lábios já tremem de temor ao Senhor, ansiando a estar aqui neste momento e louvar e engrandecer ao nosso Deus, não apenas para cumprir um rito religioso. Eu gostaria de concluir trazendo que o respeito e o temor precisam estar presentes em nossas vidas. E o cotidiano é que vai mostrar isso. Não pelo volume do culto, ou pelas roupas que se usam, não pela aparência estética, mas pela transparência das nossas atitudes. Mais uma vez eu pergunto, como tem sido o seu culto ao Senhor? Mas respeito e temor demonstraremos a Deus
ó meu Senhor. Graças te damos, ó Deus, por tua palavra, pelo teu amor infinito e por tuas misericórdias que não têm fim. Tu sabes, ó Deus, e com cada coração, cada vida chegou aqui nesta noite. Tu sabes das lutas, ó Deus, que cada um dos teus servos e servas tem enfrentado. Tu sabes, ó Deus, os empecilhos que fizeram que quase alguns não puderam chegar aqui. Mas o Senhor é gracioso em livrar, o Senhor é gracioso em conduzir, o Senhor é gracioso, ó Pai, para com os teus filhos, pelo teu amor que é imenso, e os trouxe a esta casa de oração. Ó Deus, tu que sondas o mais profundo do nosso ser, eu peço ao Senhor em nome de Jesus, aquece, ó Deus, os corações, ó Pai, que estão enfraquecidos, aquece cada coração, ó Deus, que o teu povo, ó Pai, tem sofrido no seu dia a dia, com as lutas, ó Deus, com a saúde, com as finanças, com os problemas familiares, com problemas diversos, que às vezes tem afastado, ó Deus, o coração do relacionamento contigo, mas que nesta noite, ó Pai, haja renovo de relacionamento, que haja renovo no coração do teu povo. Eu te peço, ó Deus, porque creio num Deus de atitude, creio num Deus de promessa, creio num Deus que se faz presente nesta noite, e se faça, ó Deus, em conformidade com a tua vontade, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, porque tu és um Deus que acalenta os teus filhos. E sabes, ó Deus, as dificuldades de como é viver neste mundo hostil, perverso e tenebroso. Que o inimigo tem tentado, tem batido as portas constantemente, fazendo com que os teus filhos desistam da caminhada. Mas que o Senhor, com a tua misericórdia, tem trazido para o teu seio. Eu te peço, ó Deus, que em nome de Jesus, acalenta os teus filhos que estão aflitos. Tu sabes das necessidades, das dificuldades. Mas que o Senhor vos ensine a lutar e assim a serem vitoriosos contigo, ó Pai. Eu te peço, Senhor, ser com a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.